dia com relações internacionais. Temate vai dar uma volta ao mundo. Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é mais um episódio do bloco Bombeando para o Mundo, no qual nós conversamos sobre as principais notícias internacionais da semana. Serva o teu mate e vamos conversar sobre o que aconteceu no mundo. Bueno, vamos começar então o vídeo de hoje trazendo mais polêmicas e controversas declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já na semana passada nós conversamos um pouco sobre as declarações dele sobre que se os Estados Unidos, se o Canadá e o México quisessem ter uma relação comercial especial com os Estados Unidos, precisariam então tornar-se Estados membros dos Estados Unidos da América. Durante esse período, Donald Trump já falou outras duas vezes sobre a anexação do Canadá, inclusive dizendo que boa parte da população canadense estaria a favor de tal integração. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse o contrário, que na realidade apenas 13% da população canadense é favorável a esta união e que o Canadá não vai se juntar aos Estados Unidos da América. E essa semana, Donald Trump foi às redes sociais dizer que pode vir a exigir novamente uma retomada do controle estadunidense sobre a operação do Canal do Panamá. O Canal do Panamá é uma das principais rotas de comércio do mundo, ela é extremamente importante porque ela corta o continente americano ao meio, facilitando todo o trânsito de mercadorias marítimo, especialmente ligando a costa leste à costa oeste dos Estados Unidos e possibilitando que o que for escoado pela costa leste consiga chegar também aos mercados do Pacífico, além de facilitar também o comércio de países sul-americanos entre eles, né, já que nós temos um terreno bastante montanhoso e dificultoso de transporte no meio por conta da Cordilheira dos Andes, por conta dos desertos, por conta dos ambientes com vegetação densa, então fazendo o contorno do continente tudo fica mais fácil. Esse canal ele começou a ser construído por uma empresa francesa no final do século XIX, mas a empresa francesa enfrentou muitas dificuldades e não conseguiu concluir o projeto. No início do século XX, o Panamá ganhou sua independência da Colômbia após uma guerra, a chamada Guerra dos Mil Dias, e os Estados Unidos comprou o projeto de construção do canal dessa empresa francesa e concluiu a obra em 1914, a partir de quando começou a operar o canal. Esse canal ficou sob posse, ou melhor, sob operação dos Estados Unidos até o governo de Jimmy Carter, que aconteceu entre 1977 e 1981, quando o presidente Jimmy Carter concedeu ao Panamá o controle da operação do canal. E Donald Trump tem acusado o Panamá de permitir com que a China controle a circulação de mercadorias no canal. A China é o segundo país que mais transporta mercadorias, o que mais faz é os Estados Unidos da América, que são ali a principal potência econômica e militar da região, consequentemente é o que transporta, né, o que possui a maior circulação de navios, de embarcações pela região. E o Donald Trump tem acusado também do Panamá estar cobrando taxas injustas sobre essas embarcações estadunidenses. Vejam só, ele diz em sua postagem que as taxas cobradas pelo Panamá são ridículas, especialmente sabendo da extraordinária generosidade que foi concedida ao Panamá pelos Estados Unidos da América, de acordo com ele, já que Jimmy Carter entregou ao controle a operação do canal sem cobrar nada dos panamenhos. Ele diz ainda: se os princípios, tanto morais como jurídicos, deste gesto magnânimo de doação não forem retribuídos, então prosseguiremos exigindo que o Canal do Panamá nos seja devolvido na íntegra e sem quaisquer perguntas. Aos funcionários do Panamá, por favor, sejam orientados de acordo. Essas declarações são de postagens na internet de Donald Trump que estão disponíveis no site da CNN. Na Alemanha, durante a realização de um mercado de Natal, um verdadeiro mercado público organizado nas ruas pelos cidadãos alemães, um homem saudita com seu carro atropelou pessoas que estavam comprando e deixou entre 60 a 80 pessoas feridas, de acordo com o jornal The Telegraph.
Isso gerou preocupação nas demais regiões da Alemanha quanto à reedição disso e protestos contra a presença de imigrantes no país. Aparentemente, o homem já teria várias vezes postado nas redes sociais tentando levantar a população migrante contra os alemães por conta de maus tratos a migrantes sauditas. No final das contas, mais uma vez, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, é muito perigoso esse tipo de ação e acaba saindo pela culatra, porque no final das contas atos de violência só revertem em mais violência contraposta. E a vida dos migrantes na Europa ou em qualquer lugar não vai melhorar depois de atos de violência como esse, pelo contrário, só tende a piorar. Aumenta o medo nas pessoas, aumentam as prevenções do Estado e aumenta a discriminação. Então a realização de atos de ódio só gera mais ódio. Semana passada nós comentamos que Israel tinha avançado as fronteiras sírias e ocupado o sul do país. Essa semana também, Israel bombardeou o Iêmen, controlado pelos Houthis, e os Houthis responderam lançando mísseis contra Israel, não interceptados pelo sistema de defesa antiaérea de Israel e atingindo a capital israelense, Tel Aviv. Os Houthis são um grupo armado financiado pelo Irã que, num geral, ataca alvos dentro da Arábia Saudita, que é uma potência regional contra a qual o Irã disputa a hegemonia regional do Oriente Médio. E aliados do Irã também atuam também contra Israel, já que os israelenses e os iranianos são inimigos. Israel atingiu alvos no Iêmen, os Houthis responderam e Israel deve responder novamente. Os Estados Unidos também está operando na região, inclusive 2 pilotos estadunidenses tiveram que ejetar após terem sido atingidos por fogo amigo, sem dar mais detalhes. Além disso, depois da queda de Bashar al-Assad, da ascensão da Al-Qaeda ao poder na Síria, da ocupação do sul sírio pelos israelenses e do norte sírio pelos turcos, os estadunidenses anunciaram que vão aumentar o seu efetivo, que atualmente é de 900 militares na Síria, para mais 1.100 militares. Então chegariam aos 2.000 militares presentes no território sírio para garantir as posições estadunidenses atuais, principalmente ao redor das jazidas de petróleo e também na região entre a área reivindicada pelos curdos para ser o seu país e as tropas turcas para evitar conflitos entre as duas partes. Além disso, o gabinete de comunicação do governo de Benjamin Netanyahu de Israel anunciou que foi aprovado um plano para aumentar a população das colinas de Golã, norte de Israel, sul da Síria. Então, aquela região ali que Israel ocupou da Síria, existe ali uma faixa que era controlada pela ONU, mais um pedaço da Síria que Israel controla a partir de agora, desde que invadiu, agora vai aumentar também a sua população, consolidando esse território nas mãos do governo israelense, que tem esse projeto bastante claro de aumento da sua profundidade territorial, em termos mais técnicos, basicamente significa do tamanho do seu território, anexando o sul da Síria, com os eventos na faixa de Gaza, com as colônias espalhadas pela Cisjordânia. Então existe aparentemente, de maneira bastante clara, essa política do governo de Netanyahu de expandir Israel para os seus arredores. A questão da faixa de Gaza já vem sendo acompanhada há bastante tempo, desde que começaram operações militares mais contundentes na região. A questão da Cisjordânia também é conhecida há bastante tempo, embora não tenha ganhado tanta notoriedade durante o conflito na faixa de Gaza. E agora, com a queda de Benjamin Netanyahu e ainda a falta de controle de todo o território por parte do novo governo, os israelenses aproveitaram também para controlar o sul do país e expandir o seu território. A inteligência ucraniana matou em um ataque à bomba o general Igor Kirillov, que era o chefe das tropas de defesa de radiação, química e biológica das forças armadas russas. Era ele o responsável por ordenar a utilização desse tipo de arma não convencional. E a inteligência ucraniana afirma ter registrado 4.800 casos de utilização de armas químicas na Ucrânia, e o governo do Reino Unido já havia sancionado esse general Kirillov por conta da utilização de armas químicas.
Isso é, ao mesmo tempo que uma retaliação militar por ações em campo de batalha, também uma forma dos ucranianos de dizer ao Kremlin que eles são capazes, sim, de operar em território russo e de assassinar autoridades do alto escalão do governo. Pessoal, os poloneses estão realmente se preparando para uma possível guerra com a Rússia. Essa semana, eles começaram a adicionar no currículo obrigatório das escolas do ensino fundamental para que crianças de a partir de 13 anos comecem a aprender a utilizar armas de fogo. E eu não estou falando apenas de armas de fogo de defesa pessoal, como pistolas, revólveres, eu estou falando de fuzis, armas semiautomáticas e possivelmente até automáticas, armamento militar. Crianças, então, a partir de 13 anos aprendendo a utilizar equipamento militar. Qual a justificativa? A guerra. Literalmente é isso. Caso entremos em guerra com os russos, queremos que nossa população esteja preparada para defender o país. Então, agora, as crianças, que por sinal estão achando divertido, sem, claro, vislumbrar a dimensão do que se trata, estão aprendendo a utilizar esse tipo de armamento. Bueno, espero que tu tenhas gostado, que tu tenha aproveitado o teu mate com Bombeando para o Mundo. Espero que tenhas um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Nos vemos em 2025. Serva o teu mate para o ano que vem e vem matear com relações internacionais. De matear com relações internacionais. De mate vai dar uma volta ao mundo.